Olá, boa tarde. Muito obrigada a todos vocês que ainda vão entrar neste vídeo, as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo posteriormente. Eu gostaria já de deixar as bênçãos de Cristo sobre a vida de cada um de vocês, tá? Aproveitar para que vocês pedir para que vocês sigam a página do Instagram, quem não nos segue ainda. Quem não é inscrito no canal lá no YouTube, vai lá, entra no link o link da bio do YouTube, tá no link da bio. Você clica no link, ele já direciona você pro YouTube e lá você se inscreve, ativa o sininho de notificação, que sempre que a gente subir um vídeo ou tiver alguma novidade, o YouTube vai avisar. E aqui também acompanha, a gente tá fazendo algumas enquetes, algumas perguntas bem legais, então para que a gente tenha essa interação, tá? Muito obrigada mais uma vez pela participação aí nos vídeos, né? Por estarem assistindo sempre. E nós estamos tendo bons testemunhos através, né, desses vídeos, dessas lives que nós estamos fazendo para a glória de Deus. E eu tenho certeza que cada live, cada palavra, cada testemunho, cada convidado que vem aqui é uma semente que a gente lança em terras férteis. E eu tenho certeza que o amor de Cristo vai alcançar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre João, o discípulo de Jesus, um dos discípulos, né, de Jesus. E para falar sobre João, nós vamos receber aqui um pastor que é uma gracinha. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um encontro com Deus e eu realmente gosto muito dele, acho ele um cara de Deus, um homem honrado, sabe, um servo fiel e leal de Deus. E eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho o pastor Felipe Totti. Vou convidá-lo aqui para participar. Olha ele aí. Olá, paz do Olá, Senhor. amém, pastor. Muito obrigada por ter aceitado, né, participar aqui com a gente nesse projeto. E eu gostaria de abençoar a sua vida, pedir a Deus que seja com você, na sua casa, junto com seus filhos, com sua esposa, dentro dos seus ministérios, do seu chamado, e que Ele possa transbordar os seus celeiros, alargar suas fronteiras e que as bênçãos dele sejam sempre na vida do Senhor. Amém? Amém, Nanda. Eu agradeço muito pelo convite, né, pela oportunidade. E falar de Jesus é sempre um privilégio para mim. É uma responsabilidade, mas é também uma honra. E estou feliz em poder fazer parte desse projeto. Eu lembro que lá no Radical você falou para mim, né, a respeito desse projeto que é maravilhoso. E eu já tinha colocado no coração, né, o desejo de um dia poder participar. E quando você me convidou, me deixou muito alegre e para mim é uma honra, viu? Que bom ouvir isso. Pastor Felipe, nós sempre pedimos que o nosso convidado faça uma oração para quem vai ter acesso a esta live, né, a esse conteúdo. Eu gostaria de pedir para que o senhor orasse por nós, por favor. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, eu te agradeço pela oportunidade de falar mais da tua palavra. Que em tudo, meu Deus, o teu nome seja glorificado. Eu oro, meu Deus, pela vida da Nanda, pela Raíssa, por esse projeto que o Senhor colocou no coração delas e que possa avançar e que muitas almas, muitas vidas sejam alcançadas para a tua glória. Pai, e a cada pessoa que está participando agora, assim como os que vão assistir posteriormente, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada uma delas. Que através dessa live pessoas sejam curadas, Pai querido, física e emocionalmente. E que sejam esclarecidas e que conheçam a verdade através do Teu Espírito Santo, sejam convencidas de que o Senhor é o único e verdadeiro Salvador. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Pastor Felipe, hoje nós vamos falar sobre João, um dos 12 discípulos de Jesus. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, contextualizasse aí a história de João, como que João apareceu na história de Jesus.
Maravilha. Você escolheu um personagem que eu confesso que eu sou apaixonado. João, ele era um pescador, né? Trabalhava juntamente com a sua família, seu irmão Tiago, seu pai Zebedeu, e eles eram pessoas simples, né? Profissionais ali da pesca, até o dia em que ele encontrou Jesus, ou Jesus encontrou ele, né? E diferente até de alguns discípulos, ele rapidamente aceitou o convite de Jesus, né, para o seguir, abriu mão até mesmo da pesca para caminhar com Jesus, é maravilhoso isso. E ele vai se tornar, além de um discípulo, mas um amigo de Jesus. E é o que é fascinante na história de João, o que me chama mais atenção é que ele se torna realmente um amigo íntimo de Jesus e vai ter inúmeras revelações profundas. Eu confesso que João, ele escreveu, por exemplo, um evangelho, escreveu algumas cartas e escreveu também o livro do Apocalipse, que é tão temido por alguns, né? Mas com tantas revelações profundas. E tinha que ser João alguém que era amigo de Jesus realmente. Obrigada. E qual que é esse relacionamento de João? Muitas vezes a gente vê que João é o discípulo amado de Jesus. Como que era esse relacionamento, né? Por ele ser chamado assim, com certeza foi um relacionamento muito íntimo, né? Ô, Nanda, nem sempre foi assim. E cá entre nós, é o próprio João que vai dizer, né, o discípulo amado de Jesus. Se fosse eu escrevendo também o evangelho, algum evangelho, e na história eu tivesse ele ao lado de Jesus, eu colocaria como o amado. Mas não é à toa, né? Nós vamos entender. Mas assim, para a gente compreender isso, é importante olhar o histórico de João. Ele, na verdade, ele foi apelidado por Jesus como, juntamente com seu irmão Tiago, de os irmãos Boanerges, que eram os filhos do trovão. Se a gente for olhar nesse contexto aí, não tinha nada de amor, né? Para alguns estudiosos, isso é apresentado por causa de uma atitude que os dois tiveram quando Jesus estava indo para Samaria e ali ninguém quis receber Jesus e ele fica revoltado, irado e tenta fazer como Elias falou: ô Jesus, vamos orar e mandar fogo do céu e acabar com todo mundo e matar todo mundo. Então, para alguns ali, ele era bem temperamental, talvez ele fosse um sanguíneo ou um colérico, mas o fato é que ele era bem intenso, mas na medida que ele vai se relacionando com Jesus e sendo discipulado por Jesus, eu acho interessante até que nós vamos encontrar alguns comportamentos meio contraditórios de alguns discípulos, André, Pedro nem se fala, mas de João a gente não vê Jesus chamando tanto a atenção dele assim, a não ser nessa situação, por exemplo, né? Mas ele vai se relacionar com Jesus de uma forma tão profunda que Jesus vai escolher ele juntamente com mais dois, dentre os 12 discípulos, ele vai ser escolhido ali para fazer parte de um círculo de amizade mais íntimo de Jesus. E isso acontece quando Jesus, por exemplo, vai chamar João, né, eram João, Pedro e Tiago. E, por exemplo, quando Jesus ele vai na casa de Jairo, e ele vai operar um milagre ali para ressuscitar a filha de Jairo, né? Somente a família e os três é quem entram com Jesus. Quando no Monte da Transfiguração, somente os três estão ali. Quando, né, na aflição de Jesus no Getsemane, da mesma forma, somente os três. Então, João ele fazia parte de um círculo muito íntimo de Jesus. Muito íntimo. E mais para frente eu vou falar até... Ou não, eu posso falar agora, né? Que você perguntou sobre Jesus, sobre ele ser o amado. Sim. Então, imagina só, ele fazia parte já de um círculo muito próximo de Jesus,
Isso não é à toa, é porque Jesus confiava neles. Né? Jesus tinha uma confiança, uma expectativa, né? Via potencial neles, mesmo. E aqui eu vou até aplicar, né? Eu não estou pregando, não, mas vou até aplicar para alguém que talvez está ouvindo aqui hoje. É que Jesus não leva em consideração o histórico passado de alguém temperamental, de alguém raivoso, de alguém que queria matar os outros. Mas ele nos convida a relacionar com ele. Na medida com que nós abrimos o coração para relacionar, para estar mais perto, para estar mais próximo, né, de Jesus, o nosso caráter, o nosso comportamento, naturalmente, ele vai sendo modificado, ele vai sendo transformado. Tem gente que fala assim, olha, o pai, ele não tem um filho preferido. E, na verdade, não é que seja preferido. É porque se o filho ele se aproxima mais do pai, naturalmente ele vai desfrutar mais também da presença do pai, mais do que o pai tem para dar. E Jesus, ele, algumas vezes, ele vai chamar os seus discípulos de filhinhos. E isso com muito carinho, com muito amor. Então, João, ele sabia aproveitar esse amor de Jesus. Então, ele se aproximava cada vez mais. Isso era tão nítido, porque tudo que está na Bíblia tem detalhes, não é à toa. Não é à toa. Sim. Então, por exemplo, quando Jesus estava na ceia, né, que eram os jantares que Jesus, quando ele se reunia com os discípulos, até a posição de João demonstrava a proximidade que ele tinha com Jesus. Então, João, ele era tão próximo de Jesus, que ele ficava do lado, ele sentava do lado de Jesus. Isso é maravilhoso. E era tão do lado, tão colado, que a Bíblia vai dizer que ele recostava assim, sobre o peito de Jesus. Imagina que privilégio, imagina que maravilha, né? Ele recostava ao peito de Jesus e ele ouvia segredos que outros não ouviam, né? Sim. Você sabia disso? Jesus contava coisas para ele que não contava para os outros. Isso é o que me deixa mais assim maravilhado. E aí eu acredito que talvez sejam algumas das explicações do porquê que nos seus escritos contém tantas revelações profundas assim, porque Jesus já contava, enquanto estava aqui na terra, antes dele morrer e ressuscitar, já contava segredos para ele. Você quer saber algum tipo de segredo, né? Eu quero. Então tá. Em Lucas, porque Lucas vai citar aqui uma passagem que João está presente, né? E Lucas ele era muito detalhista. No Evangelho de Lucas, ele por ser médico, né? Ele pegava muitos detalhes. Aí vai contar no capítulo 9, vai narrar o momento em que Jesus vai... Uma das suas últimas ceias, ou a última ceia, na verdade a última ceia, ele vai revelar quem seria o traidor. E ele está contando, está falando para o povo, e Judas sentava também do lado de Jesus. É engraçado, né? Judas era o traidor, sentava de um lado de Jesus, à esquerda, certamente, e João sentava à direita de Jesus. João, ele queria estar tão próximo de Jesus, que ele recostava o peito. Aí, quando Jesus está falando acerca do traidor que estava no meio deles, e todo mundo assim sem entender, e Judas, porque um traidor é o seguinte, ele pode estar até sentado na mesa, pode estar até parecendo que está do lado de Jesus, mas ele nunca presta atenção na palavra de Jesus. Nunca presta atenção. Porque no capítulo 9, não é capítulo 9 não, gente, é João mesmo. João 13. João capítulo 13. Jesus está falando que a quem ele daria o pão, esse seria o traidor. E Judas não estava prestando atenção nisso. Tanto que ele aceita o pão. Isso revela que ele não estava prestando atenção. Porque se ele ouviu o que Jesus falou, ele seria o último a pegar o pão. E ele pegou o pão. Só que aí, no meio desse caminho, João vai recostar no peito de Jesus e vai perguntar, o versículo 25, fala assim, ó, e aquele discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? É como se falasse assim no ouvidinho de Jesus, quem é Jesus? Quem é esse? Aí Jesus vai falar com ele, olha, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, E aí Jesus ele vai e molha o pão e entrega para Judas que estava do lado. Como que ele faz isso?
né? Como que eu sei que ele estava do lado? Porque ele vai pegar o pedaço de pão e vai entregar para Judas, é o que estava mais perto dele, além de João. João. E o restante do texto vai falar que ninguém entendeu depois do que Jesus falou, porque quando ele entregou o pedaço de pão para Judas e ele comeu, ele ficou possuído pelo diabo. E aí Jesus dá uma ordem para ele, vai lá, faz o que tem que fazer de uma vez. E ninguém entendeu, só João entendeu, porque Jesus contou o segredo para ele. Sim. Então, João ele mostra para nós a importância de nós nos aproximarmos de Jesus, porque ele vai ter sempre segredos para nos revelar. Pra gente. É a questão da confiança e da lealdade, né? Como é importante a gente ter amigos, e principalmente ter Jesus como nosso amigo, né? Olha, João era. Jesus confiava tanto em João, mas tanto em João, que imagina só, ele ressuscita, ou melhor, ele está na sua morte, na verdade, e ele já sabia que ele ressuscitaria, mas ele ficaria ali só mais 40 dias e depois ele ascenderia aos céus. Aí ele vira, João é o único dos discípulos que fica lá junto com as mulheres na crucificação de Jesus, e Jesus fala com ele, ó, cuida da minha mãe aí, cuida dela, agora ela é a sua mãe e você é filho dela. Imagina que confiança que Jesus tinha em Entregar João. a mãe, né? Meu Deus. Nosso maior tesouro, assim, depois de Cristo. A mãe e o pai, né? Pastor Felipe, quão importante que foi, assim, João estar presente nesses momentos cruciais da vida de Cristo, assim, como na transfiguração e na crucificação? Então, isso primeiro revela que Jesus tinha uma confiança em João, né? Porque João, por que os outros discípulos, a pergunta é, quando nós estamos falando da crucificação, por que os outros discípulos não estavam ali na crucificação? Porque todos estavam com medo. Todos estavam amedrontados. Todos. E não é que... Por que eles estavam amedrontados? Porque eles não queriam pegar só Jesus. Eles queriam acabar com a seita de Jesus, como os fariseus e os religiosos falavam naquela época. Tanto é que Pedro, que também era próximo, fazia parte do ciclo de amizade, Pedro ele vai trair Jesus, ele vai negar Jesus e vai fugir, vai se esconder. E João não teve esse problema. Ele não teve esse problema, né? Ele estava ali presente, ele estava ali assistindo tudo, ele não precisou correr, não teve medo, porque sabe por que isso, Nanda? Por que ele não teve medo? Porque ele prestava atenção quando Jesus falava as coisas. Porque antes, lá na última reunião, Jesus vai falar com ele assim, olha, não atemorize o vosso coração. Ou tem uma outra passagem que ele vai, na verdade é o capítulo 14, na conversa do versículo 1, fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando com eles por causa daquilo que eles viveriam logo após a crucificação dele. Porque eles seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos. Mas João prestava atenção na palavra de Jesus. Se Jesus falou para ele não ter medo, ele vai deixar o medo dominar. Né? Isso foi muito importante, primeiro, para João, porque ele vai revelar ali o seu caráter moldado pela palavra de Jesus. E a questão do acesso à transfiguração, isso é importante porque Jesus está revelando a sua glória, o seu corpo, antes do tempo, ele está revelando o seu corpo glorificado. A Shekinah ali, né, que era aquela transfiguração, era Jesus glorificado. Então ele vê Jesus glorificado antes de ser glorificado. Então Jesus está mostrando coisas futuras para um grupo seleto de pessoas. Isso é extraordinário. Você pode E falar Jesus um pouquinho sobre a transfiguração? O que foi a transfiguração? sim. É como eu disse, Jesus ele vai chamar eles à parte e vai revelar ali o seu corpo glorificado. Né? Ele vai mostrar ali a sua glória, a Shekinah, né? O brilho da sua glória.
E entrando mais profundo, eu não vou entrar tanto assim, porque tem versões aí teológicas e não é o tema que a gente está tratando, mas o fato é que ali ele vai ter acesso a algumas coisas que estavam lá no terceiro céu, estavam em outra dimensão. Então, os olhos espirituais daqueles três que estavam ali foram abertos, eles puderam ver, por exemplo, Moisés, né, que estava ali, Elias, que estava ali. Então, eles viram esses homens, né, que já estavam lá na glória, e viram Jesus glorificado, algo que precedia, né? Eles estavam vendo algo que aconteceria após a ressurreição de Jesus. Então, Jesus estava mostrando para eles o seguinte: olha, não tema o que está para acontecer, a minha morte, ou até mesmo a perseguição, porque o que espera vocês é essa glória lá na frente. Então, vale a pena. O que eu consigo observar muito nesse relacionamento de João com Jesus é que a gente precisa entender é que vale a pena eu me aproximar mais de Jesus. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais perto eu sou dele, mais amigo eu sou dele, e mais ele vai revelar a mim. Tem gente que Isso. pergunta: por que Deus não fala comigo? Por que eu não entendo o meu propósito? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Talvez porque a gente esteja distante demais. Quanto mais próximo de Deus, maior a revelação do nosso coração, né? Como o Olha, João, como o isso. João estava perto dele, próximo dele, como é importante a gente ouvir a voz do Senhor. Quando a gente ouve a voz do Senhor, qualquer medo, qualquer distração cai por terra. Ô Nanda, Deus revela as suas coisas em níveis. Se você for olhar na Bíblia inteira, você vai ver Deus ele separando, por exemplo, quando ele manda construir o tabernáculo, ele vai falar do átrio, do santo e do santíssimo lugar, tá? O átrio, algumas pessoas poderiam chegar. O santo lugar, somente alguns sacerdotes poderiam entrar. Mas o santíssimo lugar, só um sumo sacerdote poderia entrar. Quando Jesus ele vai para o monte da sua agonia, né, que ele vai ali no Getsemane, ele vai orar, ele vai deixar, a Bíblia fala que ele deixa lá no pé, né, do monte, ele deixa alguns discípulos, aí ele sobe com os três e deixa eles ali falando: ó, fica aqui, orai comigo. Aí ele vai se afasta mais um pouco e vai ter um outro lugar. Então tem níveis de revelação. E eu posso dizer que João ele buscava o nível mais íntimo da glória de Deus. Tá entendendo? Então, se você se contenta com pouco, é porque você não quer tanto a presença de Jesus. Agora, quanto mais você ora, quanto mais você obedece a sua palavra, quanto mais você se relaciona com a palavra de Jesus, né, em obediência a ela, mais revelação, mais glória, mais acesso você vai ter. Quanto mais eu busco, mais águas profundas eu, né, Isso. fico imersa. Tem gente que fica ali na canela, a água fica só na canela. E tá assim: ai, por que que Deus não fala comigo? Por que que eu não É, tenho esse relacionamento? Mas não é culpa de Deus, né? Eis e, que estou à tem, porta e bato. Ele e, o, vai e, o, pedir para entrar. e o pior, porque assim, se gera uma insatisfação, talvez vai levar a pessoa a buscar um pouco mais, mas o pior é quando a pessoa está satisfeita com aquilo, com aquele relacionamento assim, a vida toda, né? Aquela vida rasa, né? Onde só, por exemplo, você só está no nível assim de: ô Nanda, ora para mim, ora pela minha família, ora pela minha causa. Não entendeu que quando nós temos intimidade com Jesus profunda, agora quem tem que orar somos nós. Entendeu? Sim, As pessoas é que precisam nos buscar. Tem uma passagem na Bíblia da mulher cananeia que ela, por não ter acesso porque até aquele momento Jesus ele tinha vindo só para os judeus. Ela, por ser cananeia, não ser judia, ela não tinha acesso a Jesus. E ela vem clamando por Jesus e Jesus não atende ela, não dá atenção para ela. Aí sabe o que ela faz? Ela vai até os discípulos. Estava lá João. Fala assim: oh, chama ele lá para mim, chama ele lá para mim. Tá entendendo? Então o que eu entendo com isso? Tem pessoas que estão tão próximas de Jesus que a gente tem que buscar elas para que elas,
como é que fala, com a intimidade, com a amizade que ela tem com Jesus, né? Talvez Jesus responda por causa dela. Só que a gente não precisa ser mais essa cananeia, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Então a gente tem liberdade de chegar até Jesus. E a gente pode ter esse que está mais próximo, mais íntimo, e que seja assim na minha, na sua e na vida de todo mundo que está aí assistindo. Sim. Entender que a gente não precisa de um intermediário, embora os amigos, né, sejam importantes, né? Eu tenho amizade agora com o pastor Felipe Totti, vou pedir ele uma oração e pastor, ore comigo, né? Assim, ora comigo, né? Que isso representa uma força em oração, mas nós não precisamos sempre de um intermediário, né? Porque o nosso intermediário, o nosso intercessor é o Espírito Santo e ele está com a gente o tempo todo. Então, essa questão de não ser a cananeia, né, foi um exemplo muito bom que o senhor usou. Amém. Pastor, nós temos 4 evangelhos, né? E eu queria saber qual que é a diferença do evangelho de João. O que diferencia o evangelho de João para os outros 3, né? De Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Cada um vai usar uma narrativa, porque depende do tempo e também assim para quem eles estão enviando aquelas cartas, né? Aqueles escritos. Então, de acordo com o público-alvo, né, tinha uma mensagem específica para ser falada. Mateus, ele vai falar muito sobre, por exemplo, de Jesus como homem. Ele está mostrando também até a sua genealogia, né, para mostrar para os judeus, né, que Jesus ele estava cumprindo as profecias ali. Né, ele era aquele prometido, filho de Davi, né, aquele que era o esperado, o Messias, que foi tanto anunciado lá no Antigo Testamento. Então, ele usa uma narrativa específica para que os judeus entendessem. Marcos, interessante que Marcos ele vai escrever esse evangelho, poderia até ser chamado o Evangelho de Pedro, porque Marcos ele era amigo de Pedro, muito próximo de Pedro, e ele ouve os relatos de Pedro e vai escrever então esse evangelho. E a ênfase, né, o foco aqui está no serviço de Jesus. Então está sempre mostrando Jesus fazendo alguma coisa, né, Jesus servindo. Ele está mostrando Jesus como servo também, né? Lucas, como eu já tinha até falado, era muito detalhista. Lucas ele vai colher informações. Ele não era discípulo ali, vamos colocar assim, dos 12, não era apóstolo, né, dos 12, não fazia parte desses 12, mas ele era alguém muito próximo de Jesus e assim, dos discípulos, né? E ele vai colher os relatos de diversas pessoas, ele vai pegar ali os detalhes minuciosos, né? E vai até eu acredito que isso inspirado por Deus, é óbvio, né? Porque toda palavra é inspirada por Deus, mas para mostrar para aqueles que seriam incrédulos, para aqueles que não compreendessem, até para a ciência, por exemplo, detalhes que comprovam, por exemplo, a crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. Então, cada detalhe ali de Lucas, né, ele deixa, não é à toa, é para comprovar, né, tudo o que aconteceu ali, né, no ministério, na vida de Jesus. E João, isso aqui é bem raso, tá, Nanda? Bem raso. E João, eu gosto muito, eu gosto mais do Evangelho de João. Para mim, muitos gostam de Romanos, né? Que ele é pela complexidade, o livro de Romanos. Mas eu amo o livro de João é lindo. do Evangelho de João, porque ele vai apresentar Jesus de uma maneira diferente de todas, que é o Jesus como Deus. Aqui ele está mostrando a divindade de Jesus. Ele está mostrando Jesus como verbo, como a palavra. Ele está mostrando Jesus que não era um homem apenas, que teve um nascimento de uma mulher. Não, ele está mostrando que, na realidade, Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, e tudo que foi feito por ele, né, por meio dele, para a glória dele. Então ele já começa, né, mostrando que Jesus
que nem importava, por exemplo, a data do nascimento de Jesus, porque ele só encarnou, mas ele veio muito, muito antes disso. Ele não foi criado, ele é. Ele é. Ele é. Nós fizemos aqui uma série chamada No Princípio, e a gente explicou justamente isso, né? Que Jesus estava lá no. Eu achei muito legal porque quando fala assim, que ele era a luz, né? Que Jesus era a luz. E quando Deus criou o mundo, ele falou, faça-se a luz. Né? E isso ele falou antes do sol, né? É Ou isso. seja, Jesus é a luz do mundo. Jesus Lá é. desde o Éden. Jesus é. Eu acho Ele, lá em Provérbios, você vai ver ele como o arquiteto do universo, você vai ver ele lá em Provérbios como a que sabedoria. sabedoria. Ele que. Porque cada pessoa da divindade, né? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ali a divindade, não é à toa que Deus ama a família, porque Deus é família. Deus Sim. é família, né? E todos eles trabalham, é um Deus, mas são três pessoas distintas e cada um, né, trabalha naquilo que é mais especialista, vamos colocar assim, a gente está falando sobre a criação, né? E ele é o verbo. Então, quando Deus está dizendo haja, ele está liberando Jesus, o verbo, o arquiteto, a sabedoria, e ele é a palavra liberada, a palavra que é vida, entendeu? E agora quando o João está falando assim, olha, aquele verbo que estava lá no princípio, aquele haja, né? Aquela sabedoria agora, ela vai assumir uma carne, ela vai vir agora e assumir uma carne para habitar conosco, para caminhar conosco. É maravilhoso, é muito profundo e daria vários podcasts aqui. Nossa, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que formular algumas perguntas, mas tem que ser curto, porque se a gente for aprofundar, a gente vai fazer vários episódios só sobre um tema. Pastor, João pregou o amor, né? E além de pregar o amor, o que que João, o que que as cartas, né, de primeiro, segundo, terceiro João ensina à Igreja de Cristo? Sim. Até pelo fato dele ter o seu caráter transformado e conviver com o amor, porque a Bíblia fala assim que Deus é amor. E quando Jesus um dia ele está conversando com os discípulos, alguém vai perguntar para ele assim, mostra-nos o Pai. Aí ele fala, né? Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Então, o próprio Deus encarnado, o próprio amor do lado de João. Então, se era alguém tão próximo que reclinava, né, sobre o peito do amor, então ele conheceu o amor. João conheceu o amor, né? E ele vai mostrar isso nas suas cartas, né? Nas três cartas ele vai mostrar, ele vai ensinar o que é amar, né? Ele vai enfatizar muito sobre isso, sobre o amar a Deus é amar ao próximo, né? Se eu digo, igual ele fala lá uma das suas cartas, se eu digo que amo a Deus e não amo ao próximo, né? Isso é mentira. Então ele fala bastante sobre o amor nas suas cartas, sobre o relacionamento um com o outro, né? Sobre um comportamento, né? Que revele realmente Deus na sua vida. Isso é muito importante, né? Porque tem muita pessoa assim que diz ser cristão, mas como eu conheço, né? Como eu sei se uma pessoa ela realmente é cristã, né? Que realmente ela segue Jesus. O próprio Jesus vai ensinar sobre isso, vai falar quando nós amamos uns aos outros. Então, nisso o povo conhece Jesus em nós, o povo vê Jesus em nós. Como que eu vou amar um Deus invisível e consigo amar um Deus invisível e não consigo amar o meu próximo que está ali na minha frente? Isso. As pessoas conhecem Jesus através do amor que nós revelamos às pessoas, né? Porque Jesus ele ascendeu aos céus e o povo não vê Jesus. O povo vê Jesus através da igreja. Né? Sim. Porque nós somos o corpo de Cristo. E eles vão ver Jesus quando vê as características de Jesus em nós. O caráter dele em nós.
né? O Espírito dele em nós. E isso é através do nosso comportamento, é através das nossas atitudes, é na maneira como nós tratamos os outros, como servimos aos outros, Uhum. é através dessa vida, né, praticada. Sim. É importante lembrar que o amor é uma decisão, né, pastor? Não é Não, uma opção, não é um sentimento e nem uma opção, é uma decisão, é um mandamento de Deus, né? Amai uns aos outros como Cristo amou a sua igreja, e a gente precisa seguir esse mandamento, esse princípio, né? Que o amor é uma ordenança, né? Uma ordenança. E João fala muito desse amor, né? Uma fé manifesta com justiça, né? Com amor e com a obediência. Então, manifestar esse amor é obedecer, né? Ainda que é difícil eu amar o meu inimigo, mas eu preciso amá-lo e perdoá-lo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. verdade, verdade. Hum. A gente tá até, eu tô até com a Bíblia aberta aqui. Sim, Olha, quer ver? 1 João 4, 7 e 8. Fala assim, ó. Amados meus, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor, e todo aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se eu não amo, eu não posso nem dizer que conheço a Deus. Então, exatamente. volta naquilo que eu falei. O João, ele conheceu o amor, ele andou com o amor, ele viveu com o amor. Então, ele conhecia. Como que ele conhecia? Ele vai dizer, o conhecer a Deus é amar uns aos outros. E João, ele revelava tanto, ele demonstrava tanto o amor, que não era só nas atitudes, que ele pensa eu imagino assim, pelas palavras de João, é como se eu estivesse escutando um vozinho falando, sabe? Amar, filhinhos, né? Amem uns aos outros. Eu só consigo enxergar dessa maneira, entendeu? Pelas É palavras. uma doçura, né? Que ele fala com uma doçura que a gente não consegue ler com essa mesma doçura outros capítulos, né? Outros livros da Bíblia. Não sei se o senhor é assim, mas eu Não. leio, aí eu fico com aquele sentimento leve, com aquele carinho, com aquele abraço no coração. Nossa, muito Quando a gente doce. lê João, a gente vai ver assim, a gente vai realmente, parece que a gente está andando juntinho ali com o amor. Aham. E é muito gostoso de estudar a palavra. A primeira vez que eu estudei, que eu li, foi por João. Comecei a ler a Bíblia por João. O pastor me indicou e falou assim: você vai começar a ler o Evangelho. Primeiro o Evangelho de João. E aí Nossa, foi aí que eu me apaixonei pelo Evangelho de João também. Eu gosto muito. é Aliás, a maravilhoso. Bíblia toda é uma. Parece que você fica ali lendo, parece até eu fico imaginando. Eu sou muito. Eu ilustro as coisas, né? E aí eu fico olhando assim, mas o Evangelho de João é muito. Nossa, muito gostoso de ler. Verdade. Pastor, João foi exilado, né, na ilha de Patmos. Olha como o que veio na minha cabeça, porque todos foram perseguidos, né? A Sim. igreja de Cristo foi perseguida. E diferente dos outros discípulos, né? Depois apóstolos, ele foi o único que não teve uma morte, vou falar assim, uma morte brutal, né? Uma morte cruel, porque os outros tiveram realmente um fim por amor a Cristo, por amor à igreja, tiveram um final mais, vamos falar assim, mais triste. E João, apesar de que alguns estudos falam que João foi jogado num caldeirão de água quente, né? Mas ele morreu velhinho, né? Quietinho, lá na ilha de Patmos. E foi aonde ele escreveu o livro de Apocalipse. Eu queria, Então, queria que você falasse um pouquinho sobre as revelações de Apocalipse e que é para cair por terra esse tabu de que tenho que ter medo do Apocalipse e não preciso ter medo do Apocalipse. vamos lá. Ele foi profetizado. Jesus disse que ele não morreria, né, precocemente. Então, ele teria muitos anos de vida. E realmente
ele viveu muito tempo, morreu de velhice, né? Alguns vão dizer assim, morreu de velhice. E não morreu na ilha de Patmos. A maioria dos teólogos acreditam que ele morreu em Éfeso, né? Na região hoje onde é a Turquia ali. Sim. Mas ele ficou exilado um tempo lá na ilha de Patmos, sofreu bastante, mas ali ele teve profundas revelações, né, de Deus. João, ele tinha uma vida de, de, de prática, de consagração, de jejum, de oração. E como eu disse, Jesus revelava algumas coisas para ele que não tinha revelado para alguns. E eu acho que não é à toa ele ter sido o escolhido para receber essa revelação que é como um selo, né? Aquela que fecha o cânon bíblico, né? Que fecha ali toda a escritura, né? Mostrando as coisas as revelações, né? Apocalipse mesmo significa revelação, essas coisas que estavam por vir num tempo próximo para aquela época e coisas que estavam para acontecer anos e anos depois e coisas que ainda nem aconteceram, vão acontecer, né? É óbvio que nós não vamos entrar aqui hoje num estudo do Apocalipse, né? A gente até é muita questão de escatologia, porque se for Sim. falar de escatologia, nós vamos ter que usar toda a Bíblia, porque toda a Bíblia vai responder, porque nenhum livro da Bíblia anda sozinho, Sim. né? Explica a própria Bíblia. Mas o primeiro ponto é que não preciso ter medo de ler o Apocalipse, até porque para a igreja, o Apocalipse é a garantia da esperança. O Apocalipse para nós, né, tem um teólogo, agora eu me esqueci o nome, que ele fala assim: eu não preciso ter medo, porque eu já li a Bíblia toda. Vai dar certo, eu já li a Bíblia toda. Então, se eu leio a Bíblia toda, eu sei que vai chegar o dia lá que eu vou, ainda que eu estiver morto, eu vou ressuscitar com Jesus. A Bíblia fala lá, eu vou reinar com Jesus, né? Eu vou estar com Ele. Então, para nós, ele é um alívio, ele é a garantia de que vale a pena eu perseverar na fé em Cristo Jesus. Vale a pena. Ele é também, o Apocalipse também, ele é um alerta para o crente no seguinte questão, por exemplo, de que há muitas pessoas para serem salvas. Há muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, que precisam vir para Jesus, que precisam crer nele. Então é um alerta, é um despertar para nós. Bom, nós já temos a garantia, já temos a esperança, mas há muitas pessoas que precisam ser alertadas. Então, para nós, ele não tem por que ter medo. E até para aquele que está no mundo, para aquele que não tem a Jesus, ele é um despertamento. Olha, conserte enquanto é tempo, né? Venha para Jesus enquanto é tempo, Que tá Cristo certo? virá. Isso porque o Apocalipse ele vai mostrar a justiça de Deus. Mas interessante, olha para você ver, até aqui no Apocalipse, quando Deus ele vai revelar a sua justiça, né, que é tratada como a ira de Deus também, na realidade é misericórdia de Deus. Eu vou te explicar o porquê. E até naqueles dias de grande tribulação, a Bíblia fala que haverá salvação. Até naqueles dias de grande tribulação, para todos aqueles que rejeitaram a Cristo, né, que rejeitaram a ação do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus vai ter tanta misericórdia, mas tanta misericórdia, que Ele vai enviar os seus anjos para anunciar o Evangelho, o temor de Deus. Olha que coisa poderosa, né? Então, o Apocalipse não é para nos amedrontar, mas é para revelar, né, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Tá certo? Eu vi um exemplo uma vez que o livro de Apocalipse é como um semáforo com sinal amarelo.
atenção, E atenção, para que a gente possa prestar atenção e seguir mesmo de acordo com aquilo que virá, aquilo que nos espera, né? Aquilo que espera tanto para o bem quanto para o mal, né? É um aviso mesmo, né, o prenúncio do fim, e nós já sabemos, né, qual que para onde que irá o inimigo de nossa alma. O fim dele já está determinado. ele já está condenado, Sim, né? ele já Ele já está está ali, condenado. já foi falado ali, né, em Apocalipse, qual que é o destino, né, de Satanás, aonde que ele vai queimar. Então, que a gente possa mesmo ter o arrependimento, né, buscar o arrependimento, buscar Cristo enquanto ainda é tempo, né, porque o reino de Deus se aproxima e Cristo virá buscar a sua igreja. Eu morri de medo de ler Apocalipse. Eu não li tudo, mas eu morri de medo, que eu achava que eram coisas assim, nossa, sinistras. Fernanda, Quando eu é fui tão. estudando alguns teólogos, né, alguns pastores, algumas ministrações falando em cima de Apocalipse, eu ficava, caraca, que legal, assim, Quer que ver? Quer bacana ver? é a gente entender, né, esse último livro, né, da Bíblia, e ter a certeza e ter essa esperança de que até no fim, até ali naquele momento, a gente não sabe, né? Eu não sei se Cristo vai me recolher antes, né? Ou se eu estarei lá no dia da volta de Cristo, mas que essa esperança ela pode permanecer acesa até os últimos dias. Então, o livro do Apocalipse ele é maravilhoso, que ele mostra para nós uma esperança viva. Por exemplo, lá garante para nós que não haverá luto, não vai haver lá no céu, né, na ressurreição, no encontro com Jesus, no reinado de Jesus, no novo céu e na nova terra, não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto, não haverá pranto, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa! Que Deus é esse, tão maravilhoso, tão poderoso. Só que eu tenho até medo de falar um pouco assim, porque tem muitas pessoas, Nanda, que quando falam de vir para Jesus, falam com uma expectativa somente daquilo que é futuro. É como que Uhum. assim, não, eu vou ir para Jesus então, porque eu Já, quero ter o céu, eu não já quero ir para o garantir a inferno, passagem. eu não quero ir para o inferno. Só que eu aprendo até com João, que é como nós estamos falando, Isso. que além dessa glória que nos espera, enquanto nós estamos aqui, nós desfrutamos da presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Sim. Cara, tem gente que deixa para relacionar com Jesus, só quer relacionar com Jesus quando chegar lá na glória, como se Jesus estivesse morto. Mas nós falamos de um Deus, Nanda, que ressuscitou, que está vivo, e o nome dele que é falado lá pelo profeta Isaías é o Emanuel, o Deus conosco. Sabe o que significa isso, Nanda? É que Jesus ele está vivo e ele está mais presente do que nunca. E a gente só precisa despertar e entender, cara, ele está presente conosco. É por isso que assim, eu aprendo com João, é que ele não teme, e ele está lá na crucificação de Jesus, porque ele não tem medo, porque sabe que Jesus vai ressuscitar. Está entendendo? Ele não teme a ilha de Patmos, porque ele não teme as aflições, os problemas, as dificuldades, porque Jesus não deixou ele. Jesus está com ele. Jesus está presente. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. É lindo. Pastor, você falou isso da gente, né, pensar que esse relacionamento de Jesus só nos garante a eternidade, né? Sem antes a gente ter um relacionamento com Ele aqui. E João, ele nos ensina muito sobre o amor, sobre, né, a bondade, sobre a justiça, né, e a obediência. E como que a gente pode aplicar esses ensinamentos, né, o exemplo de João, num mundo onde as pessoas têm tanta dureza de coração? Isso, primeiro ponto que por nós mesmos nós não conseguimos. Não.
Nenhum homem tem o poder, a capacidade de trazer quebrantamento ou por si próprio passar a amar as pessoas, porque não existe amor sem Deus, não existe amor longe de Jesus. E a gente, Paulo vai falar aos Efésios que antes a gente já estava morto em nossos delitos e pecados. Então quem está sem Jesus, ele está cada vez mais afundando, está cada vez mais afundando. Ele está morto e não sabe. A única forma de eu vir à vida e passar a viver uma vida real, uma vida de filho, né, uma vida de príncipe, uma vida de filho de Deus, é primeiro quando eu recebo Jesus na minha vida. E aí a Bíblia vai falar assim, que lá em Romanos, capítulo 10, 9, que eu primeiro preciso crer no meu coração e confessar publicamente com a boca que Jesus, ele morreu e ressuscitou dos mortos. E crendo que ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio no coração e confesso com a boca para que eu seja salvo. Quando eu faço isso, a Bíblia vai dizer que automaticamente eu entro no processo da justificação. Então todo o meu pecado, toda aquela vida desgraçada que eu levava, terrível de morte, essa vida agora, ela ficou para trás. Eu passo a andar em novidade de vida. Sim. E aí, o que eu recebo? Aquilo que Jesus tinha prometido para os seus discípulos lá em João 17, que era o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Deus agora dentro de nós, o Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós. E ele já começa primeiro testificando que nós somos filhos de Deus. Sim. Por meio de Cristo, por meio de Cristo. E esse Espírito Santo é quem começa a regenerar-nos, ele começa a nos dar uma nova vida. E ele produz dentro de nós, lá em Gálatas vai falar, o fruto do Espírito, que eu posso dizer que também o caráter de Cristo. Somente o Espírito Santo é capaz de produzir isso no homem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O homem sem Deus, ele comete atos de bondade? Sim. Tem muita gente que não crê em Jesus, que comete atos de bondade, mas aí entra um ponto. Qual a motivação? Qual a intenção? Tá entendendo? Porque fazer ato de bondade para eu ser reconhecido, para até satisfazer o meu ego e eu me sentir bem, será que essa é a motivação correta? Agora, quem produz, o único capaz de produzir o verdadeiro amor, até porque esse amor vem de Deus, né, e ele é produzido em nós, ele é até uma característica lá do fruto do Espírito, o amor, né, é só o Espírito Santo. E só tem esse quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo, ele produz em nós esse verdadeiro amor. Ele produz em nós um caráter de Cristo que nos faz perdoar aquele que nos ofendeu, né? Aquele que, não sei se na vez que você foi no Radical, Nanda, mas teve uma vez lá um testemunho do pastor Paulinho do Amor, até o nome dele, lá do Rio de Janeiro. O rapaz matou o seu filho. Não vou contar todo o testemunho, porque ele sabe contar bem melhor do que eu. Mas o rapaz que matou o seu filho um dia converteu, foi para a igreja. E foi para a igreja porque, quando encontrou com o Paulinho do Amor perdoou ele. Imagina só. Só que não ficou só nisso. Ele perdoou a ponto de hoje tratar aquele jovem que tinha matado o seu próprio filho, tratar ele como filho, de receber ele na sua própria casa e dormir na cama que era do seu filho. Quem foi capaz de produzir isso, Nanda? É o amor de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que produz isso, entendeu? Que nos faz perdoar, né, o marido, a esposa, o filho, o pai. É somente o Espírito Santo que nos faz tirar do nosso bolso e ajudar realmente aquela família necessitada, tá entendendo? É somente o Espírito Santo que nos faz investir tempo, recurso, conhecimento para que outros sejam transformados. Porque não é só no sentido de religiosidade, que é falar assim, você precisa de Jesus. Não, é porque a gente reconhece que aquela pessoa precisa ser transformada.
ela precisa parar de ser um viciado, ela precisa largar as drogas, ela precisa parar de mentir, ela precisa parar de roubar, ela precisa parar de matar, ela precisa parar de adulterar. E é por isso que a gente prega o Evangelho, é por isso que a gente fala de Jesus, porque o Uhum. Espírito Santo é em nós e produz esse amor, essa compaixão pelo outro. Isso. Então, os exemplos que a gente pode aplicar é ter o Espírito Santo cada vez mais em nós e produzir produzir os frutos do Espírito para que quando a gente lida com pessoas que têm essa dureza de coração, né, ainda não tem o coração quebrantado, que ela consiga ver Cristo em nós, né? E a transformação dela comece ao ver a nossa transformação. Né? Viva o Evangelho. Se precisar, abra sua boca. Isso, Eu uma vez ouvi essa palavra, essa frase, eu falei, vou usar ela pro resto da minha vida. amém. Porque a gente, mais do que pregar o evangelho, falar, porque ler, falar até papagaio fala, e ler, muita gente pode ler. Mas viver um verdadeiro evangelho de amor, de bondade, né, de domínio próprio, de fé, é muito mais difícil. E Mas com o tem, Espírito Santo é muito mais fácil. e o Espírito Santo, ele é o único assim, capaz de gerar isso de forma genuína dentro de nós. Agora, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, aí quais são as atitudes? Igual você falou, né? Pregue, se necessário, use palavras. É porque tem gente que fala assim, nossa, eu queria tanto que fulano de tal na minha família fosse mudado, fosse transformado, cresça em Jesus. E aí a pergunta que eu faço é, qual é o seu comportamento dentro de casa? Para o amor de Deus, ele não precisa ser revelado de forma drástica, a ponto de eu sair daqui lá para a África e ajudar, né, as crianças da África. Não precisa começar por aí. Começa com coisas simples, como, por exemplo, ajudar a sua esposa dentro de casa, lavando as vasilhas, arrumando a casa. Tá entendendo? Começa com coisas simples, como sendo gentil, educado, não falando palavrão no trânsito. Tá entendendo? Se alguém errou, vai lá, né, com amor, com perdão, tendo misericórdia, né, não devolvendo com a mesma moeda. Né? Sim, Esse amor de Cristo, ele começa com coisas simples, como Jesus nos ensinou. Vai lá, cumpra o seu papel, pague as suas contas, né? Pague as suas contas, seja honesto, entendeu? Então, em coisas simples do dia a dia, né, a gente revela o amor de Cristo. A gente sim. revela o amor de Cristo. Na forma como nós conversamos com as pessoas, né, na nossa gentileza, na nossa educação, né, no nosso carinho, né, dessa forma a gente revela também o amor de Deus. Sim. Eu me recordo de uma vez que eu conversei com o pastor, foi bem no início da minha conversão, e eu estava, né, naquele primeiro amor, apaixonada por Jesus, e eu ficava, ai, nossa, eu quero tanto que a minha família se converta, eu quero tanto que a minha família conheça Jesus. E eu tenho duas irmãs que não são cristãs, e eu conversei com o meu pastor e falou: o que que eu faço? O que que eu faço para que elas sejam salvas? Aí ele virou para mim e falou assim: ame-as, ame-as. É dessa forma que ela verá Cristo. Quando Cristo, quando as pessoas vê Cristo em nós, não tem outra forma de apresentar Cristo senão amando, né? Não tem. Ô, Nanda, e aqui eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. pela vida da Raíssa. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo é revelar o amor de Jesus. Você tem dedicado o seu tempo, recursos, né, o seu conhecimento para que outras pessoas sejam alcançadas. Isso. E isso é amor de Deus. Isso é É. amor de Deus. O objetivo, né, pastor, é cumprir o ID, né? É levar o evangelho a toda criatura. E o evangelho de Jesus, em primeiro lugar, é o amor. Isso. E é Pastor, mais, é mais do que saber, nada, é mais do que saber. Você tem vivido isso, né? Tem praticado isso. Tem muita amém. gente que sabe, tem muita gente que mas não pratica. Então eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. né? Por esse projeto maravilhoso, Amém. né? Obrigada. Eu sei que o amor de Deus continuará sendo espalhado aí através da vida de vocês. E parabéns mesmo, tá?
Ai, obrigada. Muito obrigada. Eu lembro que quando eu te contei do projeto, né, o projeto ficou parado, porque Deus falou, não é hora, fica quieto. E a gente precisa dessa obediência. E quando Deus trouxe ao meu coração e falou assim, vai trabalhar agora com a ferramenta que você tem, do jeito que você pode, né? Porque o projeto seria um podcast em estúdio. Mas como a gente ainda não tem, Deus está preparando. Aí a gente foi fazer as lives. Eu falei, ai, Senhor, traga pessoas de Deus, traga pessoas que são amigas do Senhor para propagar seu evangelho. Porque aqui a gente é só a ponte. Eu tenho aqui o conhecimento, mas eu falo assim, não, tem que usar essas ovelhas, né? As pessoas que realmente têm conhecimento profundo da palavra, que vivem Cristo, né? O Senhor é uma dessas pessoas. E lá no Radical eu falei, ai, um dia que o NandaCast estiver no ar, eu vou convidar o pastor Felipe, o Espírito Santo vai autorizar essa ação aqui para a glória de Deus. Né? Eu fiz o convite, o senhor aceitou com muita alegria e eu fico muito, né? Eu sinto que eu estou sendo honrada por Deus dele ter trazido no NandaCast tantas pessoas assim, sabe? Dele, pessoas dele mesmo, para compartilhar a palavra dele, para propagar o evangelho dele, para levar o nome dele a toda criatura, o mais longe que ele puder levar. Eu falo que meus convidados são as sementes que estão sendo plantadas em terra fértil, para que o Amém. nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus, Pastor, glória a Deus por eu isso. quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, sabe? Pelo seu sim em servir aqui no NandaCast, para a glória de Deus. Queria, gente, convidar vocês, o pastor Felipe, ele é pastor dirigente da Igreja Batista do Califórnia, Venda Nova. Então, quem quiser, né, fazer uma visita no culto, eu estou te devendo uma visita lá, eu vou lá num culto. Eu sei que suas palavras, suas pregações, né? Nosso Espírito Santo age grandemente através da sua vida e eu ainda vou fazer uma visita lá, brevemente. Amém. Será muito bem-vinda. Obrigada. Fico honrado, fico muito feliz, né, por essa oportunidade, pelo convite. E sempre que precisar, conte comigo. Né, para mim é um privilégio poder falar de Jesus. Amém, muito obrigada. Deus abençoe sua casa, sua vida, seus filhos, né? Você agora tem uma princesinha aí, acabou de chegar ao mundo, que Deus abençoe você e sua esposa, né? E que tudo aconteça de forma boa e agradável, né? Para sua família, de acordo com a vontade de Deus. E eu tenho certeza, eu declaro todas as bênçãos na sua casa. E mais uma vez, muito obrigada. E eu também me coloco aqui à disposição, caso precise de alguma coisa. Estamos aqui também para servi-los. Nanda, que Deus prospere vocês, Amém. né, que continue dando direcionamento, que vocês sejam sensíveis a ouvir o direcionamento de Deus. E você que está ouvindo aí, está participando, né, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, que Deus te conduza, que você seja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo para viver uma vida plena, segundo a vontade dele. E outro dia, Nanda, você pode me convidar para contar o testemunho aí. Eu quero. Sobre... Não sei se você lembra. Você lembra? Aham. Eu quero sim. Nós vamos encontrar assim que o estúdio estiver preparado. Eu quero te receber lá para a gente tomar um café, fazer muita oração, falar sobre, contar os testemunhos, né? E falar sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio e em breve vai acontecer esse encontro. Amém. Não sei se minha esposa tá participando aí, mas um beijo para ela, para Belinha. O João não tá vendo, não. O João tá com a avó dele. Aí, outro dia a gente vai ter muita oportunidade. Vai ter mais oportunidade de poder contar um pouco mais sobre aquilo que Deus fez na minha vida. E assim eu sei que também que Deus ele faz na vida dos outros. Né? E o que a gente quer é só transbordar do poder de Deus, daquilo que ele derramou sobre nós, assim a gente quer derramar também na vida dos outros. Exatamente. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada você que acompanhou a live. Obrigado você que assistiu esse vídeo. Né? A próxima live vai ser também um encontro muito legal. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo e aí nós vamos divulgar essa semana.
Muito obrigada e até a próxima live.